Olá, meus irmãos e minhas irmãs, que a paz de Deus e a de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam em seus corações. Graça e paz da parte de Deus a todos nós. Tem uma pergunta que é sempre feita para a gente e eu vou tentar respondê-la aqui dentro de um pequeno conhecimento bíblico que eu tenho, mas que creio eu me faz suficiente para dar a resposta. O cristão deve guardar o sábado? Eu digo que não. Explico por quê. O sábado, ele é aplicado para Israel. Quando Moisés subiu lá no Monte Sinai, o Senhor deixou a lei e muitas outras recomendações que fazem parte da lei. Os 10 mandamentos estão inclusos aí. Entre os 10 mandamentos está ali escrito para que se guarde o sábado. Baseado no quê? Que Deus fez o mundo, o céu e a terra, em 6 dias. E ao 7º dia, ele descansou, santificou e abençoou o sábado. Isso está lá em Gênesis. Observamos aí que Deus não guardou o sábado. Ele apenas descansou de toda a sua criação. Abençoou e santificou o 7º dia. O israelita sempre guardou o sábado para relembrar a saída do Egito, baseado na criação e no descanso de Deus. Queridos irmãos, queridas irmãs, se fôssemos para guardar o sábado, teríamos também que guardar tudo aquilo que foi transmitido a Moisés no Monte Sinai. Ali, além dos 10 mandamentos de toda a lei, o Senhor indicou para Moisés como teria que ser o culto, as vestes sacerdotais, as festas, os sacrifícios. Quem guarda o sábado deveria guardar tudo o que foi dito a Moisés passado ali no Monte Sinai. Lembrando que o povo de Deus sempre guardou o que foi passado para Moisés, porque Deus sempre falava com o seu povo através de Moisés. Então, antes de a lei e tudo que foi passado para Moisés ser confirmado, o povo de Deus já guardava muitas dessas coisas. Vocês podem ver que no Novo Testamento, peguem as passagens de Jesus Cristo. Em qual delas ele especificou alguma coisa sobre o sábado? Ele procurava guardar o sábado, não afrontar os judeus, mas era questionado por muitas coisas que ele fazia no sábado que, de acordo com a lei, não podia ser feito. Ele curava, ele fazia grandes obras e sinais no dia de sábado. Paralíticos carregavam a sua cama, segundo ali o que estava escrito na lei, não podia. Mas o Senhor Jesus, irmãos, ele é a graça. Ele não estava debaixo da lei de Moisés. E está escrito na palavra. O sábado foi criado por causa do homem, não o homem por causa do sábado. Então, queridos irmãos, o sábado foi consagrado e abençoado por Deus. O Senhor descansou nesse dia. Foi por isso que o Senhor Jesus disse, que Ele é o Senhor do sábado. Ele é o nosso descanso. O Senhor Jesus não veio para desafiar a lei, mas Ele deixou escrito, que a lei e os profetas profetizaram até João. Então, os 10 mandamentos, onde está incluso o sábado, não são atemporais.
não são para ser guardados para todo sempre, como se fosse uma coisa que devesse ser aplicada a todos os povos. Existem três tipos de povos, né? O povo de Deus, que é o povo de Israel, ali no Velho Testamento era chamado assim. Tem os gentios, que é aqueles que nem são judeus e nem cristãos. E tem a igreja de Deus, a igreja de Cristo na terra. Somos também o povo de Deus. Se fosse, meus irmãos, para guardar tudo que estava na lei, né, Jesus Cristo foi apresentado no templo e circuncidado, mas não disse que aqueles que o acompanhariam precisavam fazer o mesmo. A gente não é circuncidado, porque a gente não está debaixo da lei. A gente hoje vive uma nova vida debaixo da graça. Eu creio, irmãos, que se for para a gente guardar um dia, nós cristãos, nós devemos nos dedicar mais ao domingo. Também não está escrito na palavra de Deus que Deus deixou o domingo. Mas foi no domingo que Jesus Cristo ressuscitou. E até por ser um dia de descanso, domingo, desde os tempos antigos é assim, né, que a gente faz, é no domingo, o cristão falando, o domingo é um dia que a gente tem mais tempo para se dedicar a Deus, se dedicar à sua obra. Isso não quer dizer que a gente deve se tornar um crente domingueiro, que só vai na igreja aos domingos, ou que dedica o seu tempo à obra de Deus aos domingos. A gente não deve ser negligente. Todos os dias, se possível, devemos fazer a obra de Deus. Devemos falar de Cristo, levar as boas novas, falar do Evangelho. Glória ao santo nome do Senhor. Então, queridos irmãos, o cristão não precisa guardar o sábado. É um dia, repetindo, que Deus tirou para o seu descanso após a sua criação. É uma lei aplicada ao povo de Israel, conforme várias passagens na Santa Palavra de Deus. Inclusive está lá em Êxodo, se não estou enganado, capítulo 20, que fala que todo o meu povo deve guardar o sábado, inclusive os estrangeiros, aqueles que moram em Israel. E tem uma outra parte que diz, está lá em Deuteronômio, é um dia que o Senhor pediu para que o povo se lembrasse que eles saíram do Egito, que de lá foram tirados com a mão forte do Senhor. O Senhor estendeu as suas mãos para o seu povo e os libertou e os retirou da escravidão. Então está aqui a minha opinião. Eu guardo todos os dias. Eu santifico, eu tenho como abençoados todos os dias da minha vida. E aos domingos é um dia que a gente cristão tem como se dedicar mais à obra de Deus, fazendo o que a palavra ensina e também tirando esse dia para cultuar ao Senhor. Repetindo, mas não vamos ser cristãos crentes domingueiros. Deu para ir ao templo, na igreja, para cultuar o Senhor na segunda, vai, na terça. Não deu para ir na igreja, mas faça as obras de um bom cristão. Mostre ao mundo que você tem a graça de Deus, que você é o sal da terra, que você é a luz deste mundo. Todo dia é dia de falar da palavra de Deus. Todo dia é dia de engrandecer o nome do Senhor. Se a gente tem que trabalhar na parte material, a gente pode trabalhar todos os dias, mas vamos consagrar e santificar os nossos dias, dedicá-los ao Senhor nosso Deus. É um resumo, espero que eu tenha sido claro, é o meu entendimento. Sempre vai aparecer um comentário que vai contradizer, que vai ter uma outra opinião, não importa. Se não for para ofender, o comentário vai ficar e cada um tire a sua conclusão sobre esse delicado assunto. São muitas as posições, são muitos os entendimentos. Apenas passei o meu entendimento, a minha posição quanto a esse dia. Deus abençoe a todos, que o nome do Senhor seja sempre louvado.